Como eu falei no início, existem as panelas saudáveis e as panelas não saudáveis. Então, a panela de Teflon, ela é o risco duplo, né? Como a gente fala, porque a grande maioria ela é alumínio revestido de Teflon. O Teflon é uma junção de dois componentes químicos, o PTFE e o PFOA, que são altamente tóxicos, né? Existem artigos científicos que comprovam a sua relação com doenças diversas, inclusive o câncer. Foi isso que me chamou a atenção, né? Quando a gente estudando os artigos científicos, nós somos da área científica também, né? Da educação, e aí nós buscando encontrar, na verdade, uma justificativa para o meu câncer, porque eu não tinha idade para ter tido o câncer que eu tive nos 2 ovários. Eu não encaixava nenhuma das variáveis para uma mulher ter esse tipo de câncer, e eu não tive nenhum fator genético também favorável. Então, o que foi que causou? E aí, nessa busca da gente encontrar essas respostas, a gente tentava buscar alguma evidência que trouxesse alguma resposta. E aí, nesses estudos, a gente encontrou que o Teflon tem, né, dentre essas diversidades de doenças, os cânceres na região reprodutiva, masculina ou feminina. Louco. Né? Então, existem artigos científicos que comprovam isso. Existe, inclusive, um filme que está na Amazon, que é O Preço da Verdade. Assisti esse filme, eu acho. Já assistiu? Com o Mark Ruffalo, né? Isso. Não sei se é o cara que faz o Hulk. O Hulk, isso. Eu assisti esse filme. Você tava falando aí, eu tava lembrando. Você falou o nome da substância lá e eu fiquei lembrando aqui. De ficção, né? De uma história contada, mas não. Ali foi todo baseado em fatos reais. Né? Foi uma que é a doideira luta, né, judicial contra a DuPont, né? A grande empresa. Que durou... Muitos anos, quase, eu acho que tá 20 assistindo o filme, anos. pô, tem lá 1900 e pouco, aí 2000 e tantos. E o filme, eu acho que quando foi filmado, não tinham terminado, né? Sim. Não me lembro exatamente, mas acho que não. E foi, acho que 2017, quando foi concluído o processo. E é tanto que foi realmente confirmado, né? A empresa foi indiciada. Sim. E ela criou um novo componente, fez uma nova fórmula só para poder continuar vendendo. Ela não vende mais aquela fórmula, mas é outra fórmula, mas é o mesmo produto. E com as mesmas características. A mesma família, a mesma cadeia. Agora, o que acontece? Tem que ter outros trabalhos para comprovar que aqueles produtos não são, que são maléficos. E até lá, foi mais anos e anos e poucos anos. Um exemplo prático é o cigarro. Sim. Foi o que aconteceu com o cigarro. As pessoas começaram a fumar, as propagandas eram lindas, e as pessoas não tinham noção do risco do cigarro. Durante quantos anos? Né? Então, eu fiz parte dessa geração, eu não fumei, mas muitas pessoas que eu atendi em consultório, essas pessoas tinham enfisema, tinham câncer, né? Morreram de infarto, e pessoas que tinham uma história de fumo. E muitas vezes, mesmo com a doença, elas não conseguiam deixar de fumar, a dependência era tão grande, que eram doentes, com pulmão, com falta de ar, com dificuldade respiratória, não deixavam de fumar. E no início, era a mesma coisa que acontece com alguns outros produtos que estão no mercado. E que, infelizmente, a mídia ela coloca como coisas saudáveis, como coisas boas, e que, na verdade, por trás, tem determinadas substâncias químicas que trazem problemas de saúde. Né? Então, até o processo mesmo de transformação do alimento, até o processo, o utensílio que você está usando, até o plástico que você usa. Então, todos esses elementos, eles têm por trás uma liberação de determinadas substâncias que são cancerígenas. Né? Ou então, algumas doenças que pouco existiam ou pouco eram diagnosticadas. Endometriose, mioma, câncer de mama, problema de tireoide. Essas patologias, há anos atrás, elas existiam, porém com incidência muito menor.